demais. Oi, Dona Val, quem mandou você faltar ontem no meu retorno? Bom dia! Bom dia, Paula. Tô me achando, né? Tava com saudade de você, Eu Paula. também, meu. Mas o Márcio comportou-se bem. Sério? E o sapo, Eu quero que você conte isoladamente- tudo pra mim. Então, só que a gente tava esperando a Paula voltar, né, Márcio? Ô, Fazer gente, pra fazer arte. Eles, assim, judiaram, mas foi pouco. Pegaram leve contigo. Pegaram leve, foi pouco. Mas você tava sozinha. É, falaram assim, tadinha dela, só ela. Então aí pegaram leve. Mas tava com muita saudade. Bem-vinda, viu? Obrigada, Val. Que E bom você que veio voltou. recheada da missão Eu voltei que você recheada, veio, mas né? antes, deixa eu contar só uma coisa. Mas Peter e Sapo. E você que tá em casa, vocês acreditam que a Paula grava um videozinho assim? Foi ontem? mesmo. Ô, gente, a Patrícia Félix tá aí porque a Val tá de férias. Eu voltei 2 dias, Márcio. Eu dei férias pra ela. Ela tá de férias, ela tá voltando das férias. Não, o melhor são os comentários do pessoal na Aí rede o povo, social. ô, Val, fica tranquila, é a Paula sendo a Paula. Foi, Falei, tá a Paula certo. sendo a Paula. Ainda tem mais essa, ainda tem mais essa. Eu falei que você estava em Campos do Goitacazes, falou, não, está em São José do Rio Eu Preto. falo com a convicção, né? Né, Márcio? Convence a qualquer um. Ontem, ela convenceu. Convenci que olha dia de... Ontem até o Papa ficou na dúvida se era ou não era o dia de São Curadars, né? Aquele Que Papa falando do a Paula falou com uma convicção Eu ouvi na pregação. que foi. Santo Afonso de Ligório até sentou mais murchinho na cadeira lá em cima e falou assim, eu pensei que era meu dia. Você estava falando do outro santo. Eu estava falando do De Curadars. Mas quando- era dia aí de quando Santo ele começou a Afonso falar de as Ligório. características Do Curadars? Do Curadars, eu falei, o santo não é esse, porque o Santo Afonso é inteligentíssimo. Aí Ela, não dava hoje pra é dia consertar. Aí não deu certo no final, né, gente? Todo mundo nos conhece. Aí no final mandaram mensagem. Ela falou com uma convicção que eu comecei a fazer conta. Eu falei, que dia é hoje? Eu falei, Mas deixa eu dar será? um presentinho pra vocês. Eu já vou pedir, inclusive, pro Celso ir mostrando. São A gente não terríveis. conseguiu tirar todas as coisas das sacolas. Eu quero agradecer a Campos dos Goitacazes. Quanto amor, meu Deus do céu. Eu vi suas fotos, Esse coisa linda. povo de Deus ama demais a Canção Nova. A gente não conseguiu mostrar tudo, nem tirar todas as coisas. Dentro de cada uma dessas sacolas tem muita, mas muita coisa. O Celso está mostrando ali, então, como já começou por ali... Nossa, tá chique. Gente, tem eu quero mandar um beijo para dona Dulce, que é a mãe da Simone, nossa irmã de comunidade. A dona Vivi Paula mandou sapatinhos de lã. Tem várias coisas pro bazar, Márcio Mendes. Gente. Aquele doce ali, a Lu tava dizendo que é pro bazar. O doce não é pro bazar, não. O doce é nosso, tá? Opa, sério? É sério. Aí, equipe. Põe a Georginete. É porque fui eu que anotei. Dou coisas para o bazar. isso aí, então? A Georginete mandou esses doces para nós. E várias coisas, roupas para o bazar, né, Georginete? Um abraço para você. Muito carinho, né? Olha, aquela cesta lá tá recheada. Eu nem desembalei, porque falaram, Val, não coma tudo sozinha. Então, como eu recebi essa recomendação, eu nem tirei da embalagem. Não, a recomendação tem pro Márcio. Você não come. Eu não como sozinha tudo. Pra mim não precisa fazer a recomendação, Porque porque ele eu come. não como. Ah, come sim. A dona Daniela, a Daniela de Campos do Goitacazes, que mandou aquela cesta lá. Ô, Márcio, Oi. agora eu conheci, e eu vou dizer como elas falaram, um doce de freiras. Eu vou pegar aqui, essa aqui é a do sapo, vão passando aí. Gente, tem por presente, gentileza. gente. Essa aqui é o seu, Márcio Mendes. Muito Passa pro obrigado, Deixa eu ver maestro. o que mais tem aqui. Da Paula Guimarães, só tô puxando as cestinhas. Ah, tem mais Colocar aqui do ladinho a biscoitinhos. minha. Passa aí, Márcio. Ficou Essa lá, é da parou. Paula. Não, ele quis Essa daqui é de garantia quem? É dele. da Paula? É da Paula. Paula. Gente, terrível, terrível. Ô, Márcio, eu acho que eu te dei a do músico, porque essa aqui que é a sua. É Essa é a minha. essa que você guardou é a do Peter. Devolve tá aí pro vendo? Peter. Já que ele tá do Peter. Mas olha só, essas aqui... Ô, Celso, você consegue Para o mostrar a etiquetinha? Porque são as feirinhas maravilhosas. A irmã Rosa, a irmã Mariana. Um beijo pra elas. Irmã Rosa, hoje eu vou mostrar a foto das fofurices, prometo. Gente, eu as conheci... Um doce de freira. Um doce de freira. Uau. E tem esses biscoitinhos que são deliciosos. Tá com cara boa, gente. Deliciosos. Não é por nada, Elas não. fizeram com todo carinho. Tem o do Com café, Cassiano, né? que a irmã mandou. A gente vai entregar pro Cassiano com todo carinho também. Mas, Márcio, Goiabada. eu fui convidada para ir à casa do Dom
Roberto, que é bispo emérito, que acompanha a gente todos os dias. Quando ele soube que estava na cidade, mandaram me buscar, falaram assim, Dom Roberto quer ver você, Val, porque ele toma café todos os dias e dá risada. Eu cheguei lá, Que legal, fui com o padre Dom Ademir, aí a irmã Rosa disse assim, Dom Roberto, a Val gosta bastante de café, eu só fiz uma garrafa. Aí virou assim pro padre, padre, o senhor gosta de café? Aí o padre, eu gosto também. Aí o Dom Roberto falou, então faz mais café. Então ele realmente acompanha o Sorrindo. Dom Roberto, um grande abraço aí para o senhor. Coisa boa saber que o senhor está sempre conosco aqui, tomando esse cafezinho. Um dia venha tomar esse café pessoalmente, tá certo? Será uma alegria. Sua bênção, nós pedimos, e um abraço bem apertado dessa equipe aqui para o senhor. Um beijo grande, dá muita risada. Gosta do programa do Diácono Nelsinho Correia. Falou que ri alto quando vê... Gosta de ver a Paula contar. Falou assim, eu falei, eu gosto de ver a Paula contar, tá certo. Então, atenção, família. Eu e o mande Celso, mais camisetas e coisas pra Paula contar aqui. Mas, enfim, um beijo grande. Isso aqui é só um pouco. Aqui atrás, vou mostrar pra vocês. Não vou conseguir falar tudo hoje. Mas, Márcio, isso aqui, eu fui colocando... Essas são as doações e cartinhas em cédula, viu, gente? Porque o generoso está espalhado por aqui, mas o povo de Deus deixando o seu amor também em forma de doação, como eu falei ao longo da semana, eu mostro, guardei aqui na minha cadeira. Mas eu quero agradecer a algumas pessoas que foram demonstrando amor, tipo a Lídia. Aqui tem essa pessoa que fez esse generoso caprichadíssimo para ajudar a Canção Nova. Esse aqui eu já fiquei imaginando, já que é o Peter, como é que você vai chamar esse generoso aqui na minha mão? Esse aí é o Chocoloso. É o achocolatado, né? Achocoloso. Gente, é muita generosidade. Esse aqui, olha, foi Gilmar de Campos. O Porcoroso. Porcoroso, não. Olha só, veio coisas para o... Horrível mesmo. Então parou a minha E ela participação. também Acabou. mandou várias coisas para o bazar, né, Daniela? Um abraço para você. Enfim, é muita gente. Teve uma pessoa que tirou o anel, ela falou, Val, eu queria doar alguma coisa para Canção Nova, tirou o anel, que ela falou assim, olha, é ouro, tirou ali, me entregou, eu falei, olha, eu não vou guardar teu nome, ela falou, não, eu sei, mas é para ajudar a Canção Nova e demonstrou tanto amor, ajudar o santuário. Um beijo pro seu Alnito e toda a família, é o avô da Fabrícia, ele disse que eu pareço muito com a netinha dela, depois eu vou mostrar ali, mandou doação, mandou coisas para o bazar, um beijo, um sorrisinho lindo. Você tá cheio de coisas, mas também mandar presente pra você aqui. Só pra mim e pra você. Eu tenho que provocar. Tem que provocar, é um caderninho. É pra dar pra ela? Peraí, Dá pra mim, deixa eu falar o nome. Angelita de Ibiúna, para Val. Passa pra Val. E para Paula. Entendeu? Sinto muito. Uma freirinha também na freirinha. Mas um livro assim, As meio freirinhas feminino. marcando assim, né? presença. Elas mandaram um caderninho com laço, cor de rosa, Santa Terezinha do Menino Jesus. Não ia combinar com vocês, entendeu? Ai, que lindas. Muitíssimo obrigada. Prometo a Campos dos Goitacazes, ao longo da semana, eu vou mandando abraços para vocês, vou mostrando aqui também as doações. Só queria registrar da dona Rosane e do Henrique Marcondes. A dona Rosane também, ela tirou o pingente, gente, na hora da missa. Era uma joia que ela estava carregando, também tirou para doar para o projeto Dai-me Almas, para ajudar o santuário. Dona Rosana, um abraço. E para Lamilce, a Lamilce tinha certeza que eu ia esquecer dela. Ela falou assim, Val, como eu acompanho o Sorrindo pra Vida, vamos só fazer uma foto e você vai dizer assim, eu não me lembro mais do nome dela. Sério? Falou desse jeito. É que é muita gente. Lamilce, mas eu peguei cola com a irmã, falei, irmã, como é que é o nome dela mesmo? E a irmã me ajudou aqui. Um beijo grande. A Valéria, que me acolheu na casa dela, Valéria, já tem um amor por você, pela sua família, você está sempre nas minhas orações. Sua irmã Nádia, beijo grande, amo vocês, tá bom? É a comunidade Canção Nova, né? E a irmã falou assim, Val, eu já mandei várias fotos de fofurice, pra vocês verem, gente, que eu não consigo, nem da irmãzinha eu consegui mostrar. Essa aqui é a sobrinha de coração, é a Sofia, é filha de um dos cuidadores lá do bispo. E ela tá com a camiseta, Márcio, do nome de Jesus. E a atenção da vida, depois vocês corram lá na minha loja, ó, nas minhas redes sociais, porque a irmã Rosa e a irmã Mariana, olha que fofurice, gente, a Sofia, 4 anos, fofurice, camiseta do nome de Jesus, conto pra quem tá pelo rádio. As irmãzinhas viraram pra mim e falaram assim, ô Val, vocês falaram que tem roupa pra padre, tem coisa pra padre,
E elas são freirinhas de hábito, tá? Então, o véu e hábito. Elas falaram assim, não tem nada pra freira, mas a gente descobriu. Ô, Márcio. Oi. Olha que Ela tinha o chaveiro com a medalha das duas cruzes e compraram mochila. Aí, como não tinha da medalha das duas cruzes, elas estavam com a mochila de São Bento. Então, cada uma com a sua mochila me mostraram... Da Canção Nova, da da Canção loja. Nova, da loja. Falou, vocês pensam que a gente não tem produto da Canção Nova, não? A gente achou coisa pra freira aqui. Que bonitinha. E a mochila para elas carregarem os materiais dela quando vão viajar, enfim. Essa é a sobrinha da irmã Mariana. Olha que coisa mais linda. E com o body, gente. Com o body do nome de Jesus. E eles estão desfilando. Ontem tinha, as crianças estavam com essa camiseta. E hoje de novo, Márcia, olha lá, vermelho. Eu já falei, é body clássico. Vermelho com o nome de Jesus. Com o nome de Jesus. E eu quero, no meio de tantos papéis aqui que o povo me entregou, o Peter deixou aqui com a gente, tá? E foi me entregando. Eu quero pegar com todo carinho um testemunho da graça de Deus. E testemunho da graça de Deus por a intercessão do nosso querido Padre Léo. Inclusive, quero mandar um abraço para Carla. No final da Santa Missa, no domingo, lá em Campos, a Carla disse assim, Val, eu fui curada do câncer graças à Santa Missa do Clube da Evangelização que o Padre Edmilson estava presidindo. Eu falei, escreva Tem sido pra uma nós. bênção essa missa, Conte né? para nós esse testemunho. Missa é missa sempre, mas a missa do Clube da Evangelização às quartas-feiras. Quanta graça Muita sempre graça, não derramada. perca, gente. E olha, a filha dela é médica, o marido é médico. Então a gente sabe que dentro da família, ou seja, ela sabe a proporção do que é um milagre, do que é uma cura física, do que é uma cura do câncer. E ela no final da missa me abraçou e me deu esse testemunho. E esse também é um testemunho de uma cura, foi pela intercessão do nosso querido Padre Léo. Que toda semana você tem aí as pregações do Padre Léo na programação da Canção Nova, trazendo fé aos nossos corações. Toda segunda noite. Toda segunda noite, não é? E aí a Isabel, ela fez essa experiência. E ela diz assim, esse testemunho de fé por uma graça alcançada que eu envio para vocês. Ela é de Parnamirim, lá no estado do Rio Grande do Norte. Estou aqui para testemunhar uma graça alcançada através da intercessão do Padre Léo. No ano de 2019, fui diagnosticada com um câncer na coluna vertebral. Começando, portanto, uma grande batalha através do tratamento de radioterapia e quimioterapia. Entre várias consultas ao oncologista para apresentação de exames, recebi a notícia que seria necessário submeter-me a uma cirurgia. Confesso que fiquei bastante abalada, mas com muita fé, pedi a intercessão do Padre Léo para que não fosse necessário a realização desta cirurgia. Certo dia, participando da Santa Missa, suplicando a Deus pela intercessão do Padre Léo, pedi uma resposta, a resposta que eu precisava, que eu não queria fazer a cirurgia. Foi quando o celebrante disse, você que está esperando um resultado, fique tranquila, vai dar tudo certo, tome posse desta palavra. E eu, retomando ao médico, tive a confirmação de que aquela palavra de ciências era para mim. Depois, o médico abriu o resultado dos exames e disse-me, não será necessário a realização da cirurgia na sua coluna. Fiquei muito emocionada, grata à intercessão do Padre Léo e pela resposta de Deus através da Santa Missa. Deus abençoe. Nosso Senhor é poderoso e realizou em mim maravilhas. A Nosso Isabel, Senhor é poderoso, e realizou em mim maravilhas. Talvez a gente não tenha nesta manhã um testemunho de cura do câncer para poder contar. Mas todos nós podemos dizer, porque o Senhor é poderoso e fez em mim maravilhas. Diga isso você, diante da sua casa, da sua família, das coisas que hoje estão nas suas mãos, realizar, dos seus anseios, dos seus sonhos, mas também dos seus receios. Proclame, porque a fé é proclamar a verdade
e ir na direção dela. Então diga, porque o Senhor é poderoso e fez em mim maravilhas. Bendito seja o nome do Senhor. Que belo testemunho. Graças a Deus, podemos contar com a intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que na Santa Missa o Senhor e na programação da Canção Nova fala aos nossos corações, confirmando tudo aquilo que Ele está fazendo. Convido você que fez essa experiência a enviar para nós seu testemunho lá no Instagram, @sorrindopravida. Já estou te esperando lá também, ok? @sorrindopravida. Deixe seu pedido de oração, seu testemunho. Mas também no nosso e-mail, @sorrindopravida, @sorrindopravida. Deixe, aliás, sorrindopravida, @cançãonova.com. Tá na tela. Nosso e-mail, sorrindopravida, @cançãonova.com. Participe conosco, a gente espera por você. Deus realiza em nós quando a gente escuta um testemunho, né? Então, não deixe de mandar o seu, né? Deus vai realizando, aí você vai contando para nós. Nós já vamos rezar, o Sapo e o Peter já prepararam a música. Eu só queria convidar você, durante o programa, em um outro horário do dia, para você acessar a loja Val Márcio. Nós estamos com um saldão de aniversário da loja, então o pessoal está me avisando aqui. Agosto é mês de aniversário da loja Canção Nova, completa 18 anos e quem ganha o presente é quem acessa a loja, tá, gente? Tem produtos ali com até 60% de desconto. Aproveite para você correr lá e verificar qual material vai fazer bem para você. Já vou indicando, coloquei nas minhas redes sociais, nós vamos começar a quaresma de São Miguel, a partir do dia 15 de agosto, ao vivo, né? O Frei Gilson vai fazer na madrugada, toda a madrugada nós teremos, e nós vamos usar esse livro aqui, tá? E o Felipe já foi na loja ontem, já comprou o meu e o dele, já me deu de presente cedinho, e eu já visitei a loja online, já está disponível para você que está em casa. Vencendo as Raízes do Mal, tá bom? Está disponível na nossa loja Canção Nova para que você também se prepare, receba na sua casa a tempo de fazer a quaresma de São Miguel. A frase de hoje é de São Francisco de Assis, tá joia? Nosso diretor colocou aqui para mim e é assim: o que você faz pode ser o único sermão que algumas pessoas ouvem hoje. O que você faz pode ser o único sermão que algumas pessoas ouvirão hoje. Ensinamento maravilhoso de São Francisco de Assis para você que é pai, para você que é mãe. Exemplo, né, Márcio? É o grande sermão, a grande pregação que os seus filhos vão ver no dia de hoje é a sua atitude, minha irmã. É a sua maneira de lidar com a vida, meu irmão. Porque nós podemos até não prestar atenção nisso, mas os olhos daqueles que estão à nossa volta estão voltados para nós, todos nós. A gente sempre é referência para alguém. E para a gente que é pai, que é mãe, não tenha dúvidas de que você é uma referência para os seus filhos, quer para o bem, quer para o mal. Então sejamos para o bem. Sejamos para o bem. Sejamos para o bem. E vamos pedir ao Espírito Santo, né, que Ele venha sobre nós, nos conduza, nesse momento da partilha da palavra, para que todo o nosso dia seja conduzido pelo Senhor. Vamos pedir ao Espírito Santo: Senhor, eu quero obedecer a Tua voz. Envia o Teu Espírito. Vamos lá? Vamos cantar juntos, abrindo o coração para esse momento. Senhor, eu quero obedecer a Tua voz. Derrama sobre nós, derrama o Teu Espírito sobre todos nós. Quero mergulhar, Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade, entrar na intimidade do Teu coração. Derrama em nós Tua unção, derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva, derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor,
dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos do 3 ao 9. Assim nos diz a palavra de Deus. Aliás, estive junto de vós com fraqueza e receio e com muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não se apoiavam na persuasão da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria humana. Entre os irmãos plenamente instruídos, de certo falamos de sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem a sabedoria dos poderosos deste mundo, fadados a desaparecerem. Falamos da misteriosa sabedoria de Deus, a sabedoria escondida que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu quero isso para mim. Eu também. Mas como está escrito, o que Deus preparou para aqueles que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Eu quero, de todo o meu coração, eu quero. E São Paulo começa dizendo aqui, aliás, estive, e para nós isso aqui é um consolo, gente, para nós que somos pregadores. Estive junto de vós com fraqueza, com receio e tremedeira. Quem nunca? De vez em quando alguém chega para mim e diz assim, olha, você prega desde os 14 anos de idade, né? Sim. Ah, então, hoje, depois de 34 anos pregando, nem deve mais dar aquele friozinho na barriga, né? Não é verdade. Deve ser tranquilo para você. E eu respondo, você não sabe de nada. Porque quando não tem mais aquele friozinho na barriga, nem aquele tremor, significa que nós estamos colocando a nossa confiança na experiência que a gente já tem. E quando nós fazemos isso, nós perdemos o amparo da graça para aquele momento. Porque nós não estamos mais contando com Deus, estamos contando com a nossa experiência particular. Com o hábito que nós temos de perseguir, de prosseguir naquele caminho. Somos limitados. Né? Nós estamos contando com o conteúdo que nós estamos acostumados a ministrar. Mas, meu amigo, às vezes aquele conteúdo que a gente está acostumado, que é sempre novo, justamente por a gente se apoiar nele, ele envelhece, assim ó, num estalar de dedos. Esses dias eu fui convidado para pregar para a nossa comunidade, uma jornada interna, só para os membros da Canção Nova. E nessa jornada também, tive ali a honra, o privilégio de ter o Padre Jonas, a Luzia, o Eto fazendo. Né? E na hora que eu estava indo para poder pregar, e vem alguém e diz assim, o Padre Jonas está fazendo a jornada. Como se isso fosse ajudar muito a gente que prega, né? Só o Padre Jonas. Como se isso fosse nos tranquilizar bastante. Isso aumenta muito a nossa responsabilidade.
Falei, tá bom, que bom, graças a Deus. E se por um lado a gente se vê assim mais exigido, não é que o Padre Jonas exige, a gente se exige. Por outro lado, a gente fica feliz e confortado da presença dele, que é sempre boa, maravilhosa, não é? E eu havia me preparado no dia anterior, parei, rezei, fiz as minhas anotações, que eu sempre gosto, que eu acho que é um respeito para quem nos acompanha. A gente roteirizar aquilo que a gente vai falar, para ter começo, meio e fim. Ah, Márcio, não é porque vai faltar o assunto? Não, não é porque vai faltar o assunto. Depois de tantos anos pregando, tem assunto que não falta mais, gente. Mas é um respeito para aqueles que estão ouvindo, que a coisa tem um começo, um meio e um fim, tem tempo para começar, tem tempo para terminar. Então eu sempre faço ali as minhas anotações. E quando eu ia me levantando para ir para o microfone, eu percebi que Deus queria que eu tivesse me preparado. Mas Ele queria que eu pusesse de lado também tudo que eu preparei. Então eu cheguei em casa com os meus papeizinhos, coloquei diante da minha esposa Rose e disse assim: meu amor, não me serviu uma linha, nenhumazinha daquilo que eu havia preparado, foi o que Deus quis ali para a hora. E se eu tivesse insistido nesse caminho, mesmo eu tendo me preparado no dia anterior, aquilo teria envelhecido dentro de mim. Então, a nossa sabedoria e a nossa segurança não está nos preparos que nós fazemos, mas em Deus nosso Senhor, que dá a graça para aquela hora, para aquela situação, para aquela circunstância. É a graça de Deus que tem a precedência, gente. Mas e o preparo? É necessário. Porque o contrário de não preparar é estar despreparado, desatento, não vigilante. Não é? Nós precisamos estar preparados, porque Deus está sempre pronto. Mas pode Deus, diante da nossa dedicação, diante do nosso preparo, diante do nosso zelo, também dizer para nós que Ele quer um caminho totalmente diferente, que nós confiemos nele, que Ele vai nos conduzir. Então, não tem essa de eu prego há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos, que não vai dar esse friozinho na barriga, não. Vai sim. E São Paulo diz aqui, olha, pois versículo 3, deixa eu achar ele aqui. Estive junto de vós com fraqueza. Não é fraqueza física, é se sentindo fraco interiormente, é se sentindo aquém da missão que recebeu. Disse ele aqui, estive com receio. Ele não usou a palavra medo, porque ele não se deixou dominar pelo medo, ele foi, mas com receio. E disse que, olha, a um ponto de estar cheio de tremores, com muito tremor. E também a minha palavra e a minha pregação não se apoiavam na persuasão da sabedoria humana, da sabedoria mundana, mas era uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria humana. Há pouco tempo eu fiz uma peregrinação que ela trilhava esses caminhos que foram feitos por São Paulo. E como foi bom para eu entender exatamente esta palavra de hoje. Porque o que aconteceu ali? O imperador romano Constantino começou a diminuir as perseguições aos cristãos e a dar a liberdade para que os cristãos vivessem a sua fé. Mas veja, o cristianismo estava começando. E a religião do império era o paganismo. Era a crença e adoração a vários deuses. Constantino não proibiu o paganismo. Ele permitiu o cristianismo. Mas não importa o imperador permitir.
o povo era pagão. E muito do comércio era religioso. Então tinha muita gente que tinha ali as suas tendas, o seu comércio na venda de estátuas dos deuses, não é? Na venda de materiais que compunham o culto pagão. E existiam lugares também de visitação pagãos. E quando Paulo começou a pregar o cristianismo, porque o imperador acabou abrindo espaço para que isso acontecesse de forma pública, Paulo começou a interferir na vida daquele povo. E muita gente começou a ficar prejudicado financeiramente. E Paulo fez uma das pregações em Éfeso, usando todos os artifícios, como bom palestrista que ele era um palestrista exímio, um homem que falava várias línguas, um homem muito culto, um homem acostumado a conversar com todo tipo de gente. Paulo falava grego fluente, Paulo falava latim fluente, e Paulo falava o aramaico, porque ele era judeu. Então ele era um homem versado em várias línguas, falava muito bem, era extremamente persuasivo. E ele usou de toda essa parafernália que ele detinha, não é? Que compunha ali esse conjunto de sabedoria humana, para fazer uma pregação espetacular em Éfeso. O que isso acarretou para ele? Vamos matar esse camarada. Inclusive, a rua que vai dar lá no Areópago era uma rua comercial, uma avenida comercial, onde Paulo tinha a lojinha dele. Ele tinha uma lojinha lá, onde ele vendia as tendas dele, ele fazia tendas, fazia redes, e aí ele vendia. Era assim que ele se sustentava. Teve que sair de lá às pressas, porque ia ser morto. Foi preso para não ser assassinado. Ele foi para a prisão para ser protegido, porque o povo ia dar cabo dele. Você imagina a decepção desse homem, que sabia que estava pregando a verdade, sabia que tinha feito um discurso impecável, sabia que as pessoas que o ouviram não tinham argumentos para discutir com ele, por isso mesmo já estava determinado: vamos acabar com ele, porque nós não vamos tolerar esse tipo de pregação aqui. E foi assim que ele chegou lá em Corinto. Se o melhor dele, o melhor, não serviu para nada e foi um fracasso absoluto numa cidade que era menor, que era Éfeso, imagine em Corinto, que era uma megalópole da época. Ele falou: aqui é que eu vou estar destruído mesmo. Então, como foi que ele começou? Com fraqueza, com receio e com tremor, porque o melhor dele não tinha sido bastante em Éfeso. Mas é engraçado, né? Às vezes Deus tira todas as nossas seguranças humanas, gente, para nos mostrar que o poder é dele. Olha que interessante como a Valdênia contava aqui para nós. Às vezes uma família de médicos experimenta a insuficiência de todo o seu conhecimento. E uma família boa, de fé, mas toca a ineficiência, a ineficácia de tudo o que sabe, porque tem uma hora que a dificuldade é maior do que o nosso conhecimento, que a nossa sabedoria. Então, aquilo que nós temos como ferramenta humana para a gente trabalhar, até uma cura, é incapaz de produzir o resultado que nós precisamos. E nessa hora, quando a gente se vê desprovido, a gente faz uma experiência do poder de Deus na nossa vida, que é arrebatador. E aí nós podemos dizer, de boca e coração transbordante, como esta família: o Senhor se manifestou e na celebração da Santa Missa realizou e concluiu a cura de uma pessoa da nossa família. Ou como foi diante daquele testemunho
que nós acabamos de ouvir, porque o Senhor é poderoso e fez em mim maravilhas. Por vezes é necessário que a gente toque o fundo da nossa fraqueza para entender que o que acontece na nossa vida e que dá fruto, que não passa, fruto que permanece, vem de Deus e não é de nós. Então São Paulo diz, a minha palavra e a minha pregação não se apoiavam mais, porque antes tinham se apoiado, não se apoiavam mais na persuasão da sabedoria, mas era uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria humana. E em seguida ele faz a distinção da sabedoria humana e da sabedoria divina. Entre os irmãos plenamente instruídos, de certo falamos de sabedoria, mas não a sabedoria deste mundo, nem a sabedoria dos poderosos deste mundo, que estão fadados a desaparecerem. Falamos da misteriosa sabedoria de Deus, a sabedoria escondida que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, não teriam negado Jesus, não teriam recusado Jesus, porque está escrito aqui, não teriam crucificado o Senhor da glória. Aí você pode dizer, mas há poderosos deste mundo que não viveram na época de Jesus e não estavam lá para bater os pregos nas mãos dele. Nós crucificamos de novo nosso Senhor Jesus Cristo todas as vezes que nós escolhemos o pecado em vez de Deus, todas as vezes que nós nos recusamos a fé em Deus, todas as vezes que nós desprezamos a vida eterna e o céu. Aí nós abdicamos desta sabedoria que não passa. E aí essa palavra se aplica também a nós, se nós vamos por esse caminho. Se tivessem conhecido a sabedoria que vem de Deus, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam, meu irmão, meu amigo, o que Deus preparou para você que o ama, é algo que os olhos jamais viram, que os ouvidos jamais ouviram, e o nosso coração nem mesmo pressentiu. É isso que Deus tem preparado para os seus, que não são os grandes desse mundo, que são aqueles que se põem humildes diante de Deus. Não é porque somos nós quem nos colocamos como grandes ou como humildes. A humildade é graça de Deus, mas também é uma escolha nossa. Nós podemos escolher ser arrogantes e, me desculpe, toda arrogância está aliada à estupidez, porque a arrogância é prima da estupidez e elas caminham sempre de mãos dadas. Então nós podemos escolher a estupidez da arrogância, ou nós podemos escolher a sabedoria da humildade. Por que sabedoria da humildade? Porque o humilde reconhece que ele é insuficiente a si mesmo. Quem é humilde entende que precisa dos outros para ser feliz, inclusive, nem que seja para você compartilhar os seus êxitos. Do que adianta tantos diplomas na parede, do que adianta tanta sucessão de vitórias e de aquisição de novos cargos, de novas funções, se você não tiver com quem compartilhar? Do que adianta acumular riqueza se você não tem com quem dividir? Em vez disso ser motivo de alegria, isso aprofunda a tristeza. Então veja, nós somos pessoas que precisam das outras, somos insuficientes a nós mesmos, nós precisamos dos outros até para compartilhar as nossas vitórias e os nossos êxitos.
Quanta gente triste, apesar de bem-sucedida. Porque não tem com quem dividir o seu sucesso. E às vezes o caminho que foi trilhando se cercou de tantos adversários, de tantos concorrentes, de tantos competidores e até de tantos inimigos, que cada vitória é uma nova batalha que a pessoa tem que enfrentar na vida. Se torna pesado, né? Então existe uma sabedoria que vem da humildade de você reconhecer que você precisa dos outros. Mas nós precisamos, entre esses outros que nós precisamos sobretudo de Deus. Nós precisamos aprender a escolher a Deus. Porque Deus nos escolhe. Deus escolhe os fracos. Deus escolhe os pequenos. Por que Deus escolhe os fracos e os pequenos? Porque são esses que estão abertos, são esses que aceitam. São esses que se permitem ser escolhidos. Porque uma escolha, para ela funcionar, ela precisa repousar sobre alguém. É como a santidade. A santidade não repousa sobre uma pessoa que não a aceita. Não existe santo sem haver primeiro o ser humano. A santidade só pode repousar sobre um ser humano. Então precisa existir a pessoa que se abra para acolher a experiência da santidade e ir com Deus na direção da santidade. Então veja, a escolha de Deus, ela só é eficaz quando ela encontra alguém sobre quem repousar. Deus não é estúpido. Ele sabe que não adianta escolher aquela pessoa recalcitrante, resistente, que não tem abertura. Então ele escolhe o fraco, aquele que se reconhece pequeno. E ao escolher esta pessoa, ele confunde os grandes deste mundo. Nós sabemos da nossa fraqueza. Nós sabemos da nossa limitação. Todos os dias eu convivo com a minha fraqueza, todos os dias eu convivo com a minha limitação, todos os dias é uma luta para poder superar. Todos os dias é uma luta para ser uma pessoa melhor, todos os dias é uma luta para não ceder à maldade, para não ceder à malícia, todos os dias é uma luta para me manter atento, para eu não ser agressivo, ríspido, ofensivo, com quem gosta de mim, com quem está à minha volta, com quem só me faz o bem. Todos os dias uma luta. Então nós sabemos da nossa fraqueza, nós sabemos da nossa limitação. Como São Paulo, nós sentimos receio e grande tremor nas pequenas, nas grandes coisas da vida, naquelas coisas que são próprias, inclusive da nossa responsabilidade. Qual é o pai, qual é a mãe que nunca tremeu diante de um conselho crucial que precisava dar ao seu filho? Qual é o pai, qual é a mãe que nunca tremeu quando precisou trazer a rédeas curtas um filho correndo o risco dele se rebelar, se revoltar, ir embora? Qual é o cônjuge que não viveu com seu marido, com a sua esposa, momentos de receio e de estremecimento? Todas as vezes que nós colocamos os nossos pés num terreno desconhecido, se nós temos consciência da nossa fraqueza, a gente vai acompanhado do receio e do tremor. E na matéria da fé, na palavra de Deus, na pregação, no exercício dos dons, também. Gente, entre as pregações que nós tivemos naquele aprofundamento online sobre os dons carismáticos, teve um ensinamento feito pelo Rubens que foi espetacular, maravilhoso. E ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim: o carismático não vive de certezas, ele vive de ousadias. Ele não sabe, de fato, se a coisa será daquele modo. Mas porque ele confia, ele tem fé, ele ousa. Esse é o carismático. Ele ousa. Esse é o carismático.
Então, se é uma ousadia, em meio a algo que a gente não domina, porque o domínio não está conosco. Quem domina é o Senhor e o Senhor é Cristo. Então é claro que o receio e o tremor nos acompanham. Porque nós topamos toda hora com situações que nos ultrapassam. Você topar com um câncer incurável é uma situação que ultrapassa você. Você topar com uma demência que está avançando, com uma esclerose múltipla que não tem cura, ou com uma pessoa que está determinada numa direção e diz que não vai voltar dali de jeito nenhum, e apesar de toda a sua vontade de ver essa pessoa tomar um outro rumo na vida, ela deixou claro para você que não adianta você querer, porque ela não vai ceder à sua vontade. Essa situação te ultrapassa. Ou até caminhando bem, com bom senso, mas acontece aí um incidente na vida da gente e algo que estava sob o nosso controle, nós perdemos o controle e aquela situação nos ultrapassa. Outro dia eu conversava com um amigo, não é, que por causa da pandemia, os negócios dele sofreram duros golpes. E ele disse que apesar de estar tudo certinho, equilibrado, todos os passos dados com responsabilidade, ele foi inserido numa situação que o arremessou numa dívida impagável para um indivíduo. Ele falou, como pessoa física, eu nunca vou poder pagar essa dívida. Eu só consigo pagá-la com empresa, como pessoa jurídica. Então eu tenho que manter o negócio, porque só como um negócio que eu vou conseguir pagar isso. E com muito custo, vai vencendo um dia de cada vez. Mas era uma dívida impagável. Era uma situação que eu ultrapassava. Mas também sendo um homem de fé, ele ia avançando e percebendo que naquela circunstância limite, Deus sempre dava a graça. Sempre uma porta se abria, sempre uma possibilidade se descortinava. Gente, todos os dias nós vamos topar com situações que nos ultrapassam. Há muitas situações que nos ultrapassam, mas tudo isso, em todas essas coisas, prevalece também uma escolha. Diante das situações que nos ultrapassam, prevalece uma escolha. A escolha de saber a quem nós vamos dar a precedência. Se é o nosso desespero, a nossa ansiedade. Visão curta, né? A nossa visão é muito limitada. Se nós vamos dar espaço para esse jeito afoito que a gente tem de fazer as coisas, precipitado, ou se nós vamos dar a precedência à palavra de Deus. Quando você fala de pregação, de vida espiritual, fica mais fácil entender. Mas não é só para isso, é para tudo da nossa vida. Nós que somos cristãos precisamos aprender a dar a precedência à palavra de Deus. A palavra de Deus precisa governar os meus negócios. Eu não estou falando um indivíduo, eu não estou falando que um padre, um bispo, um pastor tem que governar os seus negócios. Eu estou falando que a palavra de Deus precisa governar os nossos negócios. Aquele momento em que nós colocamos diante de Deus as coisas que vamos fazer. Aquela hora em que o nosso coração se abre para a sabedoria que vem de Deus e que às vezes vai na direção contrária da sabedoria humana. Aquela hora em que o Espírito Santo nos manda abandonar os papeizinhos e o roteiro que a gente escreveu. E a gente precisa dar a precedência à palavra de Deus. Deus vem primeiro. Na hora de educar um filho, Deus vem primeiro. Não é o que eu acho. Olha, de tanto a gente experimentar, fazer laboratório com os nossos filhos do que a gente acha, nós temos uma geração hoje fragmentada. Porque nós queremos trocar os sólidos princípios de uma vida em Deus pela insanidade que esse tempo propõe para nós.
Tudo pode, tudo é permitido, é o que a pessoa acha, é o que prevalece. Se é o que você quer, então tá tudo bem. Aí quando a pessoa se desgraça toda lá na frente, eu quero ver o que você vai falar. As pessoas não sabem mais viver. Tem um mínimo que a gente precisa saber, mesmo tendo uma idade jovem, mesmo não tendo experiência. É para isso que serve a experiência dos nossos pais, dos nossos antepassados, para que a gente não tenha que cair nos mesmos erros que eles caíram. E onde é que eu aprendo isso? Você aprende isso na palavra de Deus. Eu já contei aqui, muito interessante. Eu nunca forcei os meus filhos a terem a Bíblia, a lerem a Bíblia. Não. Um dia eu estava na cozinha conversando com um dos meus filhos e fui falando para ele várias coisas. Explicando, dando exemplo. Uma conversa gostosa. Meu filho mais novo. De repente ele vira para mim e disse assim: de onde é que você tira tudo isso? Segredo. Onde é que você aprende todas essas coisas? Aí ele falou: quem é que te ensina? Eu falei: então, meu filho, tem pessoas que entendem que para poder terem sabedoria, elas precisam escutar os mais velhos. Eu falei: mas por que eu vou me ater a uma pessoa de 80 e poucos anos, quando eu tenho alguém que tem mais de 2.000 anos, que pode me ensinar com precisão a experiência desse tempo todo? Aí ele ficou com os olhos arregalados. Eu falei: eu aprendo o que eu aprendo com a palavra de Deus e com o Deus desta palavra. Porque enquanto a gente lê, Deus fala ao coração da gente. Aí ele: mas você lê a Bíblia de uma maneira diferente, pai. Eu falei: não, é simples. Eu falei: vamos pegar aqui um salmo. Aí abri um salmo e comecei a ler o salmo e a explicar o salmo para ele. Aí ele disse: eu quero uma Bíblia como essa sua. Vai sair. Eu falei: tá ótimo. Fui lá, peguei a Bíblia, a mesma que eu falei ontem, a Bíblia jovem, e dei a Bíblia de presente para ele. Por quê? Porque na conversa com meu filho, a precedência é de Deus. Eu não falo do que eu simplesmente acho. E às vezes, gente, eu preciso ensinar aquilo que eu também tenho dificuldade de viver. Porque tem gente que pensa assim, que a pessoa que prega está dando lições de moral, que está falando de coisas só porque ela vive, ou ela está falando de coisas até que ela não vive. Meu amigo, o ensinamento é para quem prega e para quem ouve. É para todos nós. A verdade não muda se o pregador ainda está a caminho. Deus vem primeiro, não é a minha fantasia, Ele tem a precedência. Não é pela carne, mas pelo Espírito Santo. Veja, não é que seja ruim, mas por que eu vou investir a vida no eficiente se Deus me dá a eficácia? Paulo fez em Éfeso uma pregação eficiente, mais eficiente do que a de Corinto. Só que tem uma coisinha: a de Corinto foi eficaz, a de Éfeso não. Nem sempre eficiência termina em eficácia, porque eficiência tem a ver com processos, eficácia tem a ver com resultados. Tem gente que é trabalhador, cumpre horários, a pessoa obedece à risca o planejamento, e chega lá na frente, frutinho, essa coisa mais ridícula do mundo. Trabalhou tanto para um resultado miserável. Aí vem o outro, às vezes nem tem aquela pegada, aquela organização, muda as coisas, se adapta o tempo inteiro, quem está do lado dele fica louco. Mas chega lá na frente, os resultados comprovam que ele estava certo. É muito bom quando você une eficiência com eficácia. Essa deve ser a nossa meta, eficiência com eficácia. Mas se você tiver que escolher, você quer ser eficiente ou você quer ser eficaz? Você não será eficaz se você não contar com a graça de Deus. Nós abdicamos de pôr a nossa confiança nos métodos, nas técnicas, nas estruturas pastorais, para confiar unicamente no Senhor Jesus. Por isso que às vezes a pregação muda ali na hora.
porque a precedência é de Deus. Nós anunciamos a palavra, mas nós anunciamos sem pretensões. No começo, quando eu estava iniciando na evangelização, gente, eu me frustrava, porque eu queria ver os resultados. Eu queria ver a conversão das pessoas, porque isso era o resultado do trabalho que eu estava fazendo. Deus tem uma escola maravilhosa. Enquanto você persegue esses resultados, não é que eles não existam, Deus dá um jeito de você não vê-los. Aí chega uma hora que você despretende, você deixa de ser pretensioso e você começa a anunciar por fé e por amor a Deus, sem pretensões, porque a Deus pertence convencer. Você acha que eu tenho ilusão no Sorrindo para a Vida? Canal aberto, um monte de gente que vai sintonizando, às vezes até por acaso. Nunca, eu não tenho pretensão de convencer, mesmo aquelas pessoas que acompanham com fidelidade, porque quem convence é Deus. É Ele quem converte mediante a manifestação gloriosa do seu poder. Hoje, nesse dia, eu quero convidar você que ama a Deus a esperar do Senhor o remédio para a sua fraqueza, a esperar de Deus a eficácia para as coisas que você faz, a ter confiança de que Ele reservou para você algo que os seus olhos jamais viram, seus ouvidos não ouviram e nem mesmo o seu coração pressentiu. Quantas vezes o resultado da nossa oração era algo que a gente não tinha pressentido, supera o que a gente esperava. A resposta é algo que a gente nunca imaginava. Então não é esperteza, sagacidade, mas colaborar com os planos de Deus, porque a eficácia vem do Senhor. Coloque as mãos sobre o seu coração. E se você pode, feche os olhos um pouquinho. Às vezes a gente precisa perder para ganhar. Às vezes a gente precisa abrir mão de algumas sementes que serão lançadas ao solo e vão se transformar. Você perde as sementes para você ganhar a planta que dará muito mais sementes. Às vezes você precisa perder agora, meu querido, para ganhar lá na frente. Perder aparentemente diante de Deus e dos olhos de Deus para ganhar com Deus lá na frente. Perder na discussão. Você já viu que perder e perdoar é muito parecido às palavras? Porque perdoar é um jeito de perder o rancor, a vingança. É você deixar ir embora. É você perder na briga para não dar vitória ao demônio. É você perder uma oportunidade que vai trazer uma divisão para o seu relacionamento entre você e a sua mulher, entre você e o seu marido. É perder para ganhar. É uma sabedoria escondida aos sábios deste mundo, mas revelada aos pequeninos. Não é uma sabedoria que é buscada pela curiosidade, mas é por graça. E por graça é acesso à felicidade, ao tesouro verdadeiro, à eternidade. Diga: Senhor, dá-me esta sabedoria. Essa sabedoria, sim. E faz-me, Senhor, por amor, colaborar com os teus planos na minha vida. Porque se os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o meu coração não pressente, eu não tenho ideia do que me espera aí pela frente. Mas eu tenho ideia de quem é que vai me dar. E se vem pelas tuas mãos, ó Senhor, eu aceito de todo o meu coração, porque eu sei que será bom para mim. Obrigado, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Anotei aqui palavras do Márcio, inspiradas por Deus para nós. Às vezes Deus permite que percamos toda a segurança humana para que vejamos que o poder é dele. Deus permite que percamos toda a segurança humana para vermos que o poder é dele. Se até hoje, quando você perde
segurança humana de alguma situação. Isso tem levado você ao desespero. Que no dia de hoje aconteça uma mudança de comportamento. Quando você perceber que você está perdendo a segurança humana, sinta no seu coração, está chegando o momento de ver o poder que é dele. Isso traz esperança para nós, não desespero. Quando a gente perde a segurança humana da situação, que nós possamos ter essa grande certeza, essa grande esperança. Deus vai se manifestar. E no fim, o poder, todos verão que é dele. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e a minha pobreza. Reconcilie-se com o tamanho daquilo que você é, meu querido, minha querida. Nós somos pequenos. Isso não é fraqueza, muito pelo contrário. Isso é acreditar no poder e na grandeza de Deus. Vamos cantar e rezar desse jeito. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame. É que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Esperança é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Eu quero agradecer a Deus por essa palavra. Confirmo, viu, Márcio? A graça de Deus, de ouvir a palavra de Deus todos os dias. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, estava falando do temperamento, ela estava brigando muito. E ela foi falando, eu falei assim para ela, você já leu Provérbios? Porque aqui o Sorrindo para a Vida pelo menos tem uns 20 anos. Desses 20 eu participo aqui há uns 17, ouvindo o Márcio, ouvindo a palavra de Deus. E Márcio, é interessante como a palavra de Deus tem resposta e direção para toda a situação. Para toda a situação. Aí enquanto você estava pregando, eu abri aqui um Provérbios. Vai vendo assim, ó. Alguns repartem o que é seu e tornam-se mais ricos. Outros poupam mais do que é justo e estão sempre na miséria. Tem direção para tudo, gente. Para quem tem pouco, para quem tem... Repete, por favor. Vamos lá. Alguns repartem o que é seu e tornam-se mais ricos. Outros poupam mais do que é justo e estão sempre na miséria. Isso é uma das áreas da vida. Aí você pega, eu estava lendo ontem com essa pessoa, eu falei assim, em Provérbios, Val, tem direção para a gente não se irar contra o outro, para a gente se recolher. Né? O Márcio estava falando aí de tantas situações que a gente pode melhorar na vida da gente. Para que responder rápido, às vezes dormir no outro dia. Como lidar com a tristeza. Como lidar com a tristeza, como lidar com os temperamentos. Palavra com a de perda Deus, de alguém. Com a perda de alguém, com o luto. Tem resposta para tudo em Deus. Então, em vez de ficar na nossa fraqueza, na nossa pequenez, que é limitada, vamos buscar no Senhor a sabedoria, no céu, né? No Espírito Santo, né, Val? É verdade. Que o Senhor nos dê esta graça de confiar nessa promessa. O que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Então, basta amar a Deus para viver essa experiência do inimaginável, que hoje o nosso coração se encha de amor a Deus.
eu sempre peço assim, Senhor, que eu te ame mais, para que eu possa melhor te servir. Porque essa é a experiência de quem faz a experiência com o amor de Deus. Então viva isso, tá bom? Que o Senhor conceda-nos essa graça. Mas a gente se derrete de amor de Deus quando a gente vai vendo essas fofurices lindas. Obrigada, viu? Eu vi aqui pedidos de oração, muitos irmãos dizendo, eu estou enfermo. Uma pessoa dizendo assim, eu me casei faz 20 dias e eu estou enferma, estou acamada, estou precisando de oração. Pessoas dizendo, pede para o Márcio rezar por mim. Então, Márcio, tem muita gente aqui pedindo para você rezar. Então, a vocês, nossas orações, pastor, já meu estamos amigo, rezando, né, Val? Estamos rezando por vocês, pelas intenções que deixaram aqui. Mas eu vou mostrar para vocês essa fofurice que é o Joaquim. Eu fiquei passando várias vezes as fotos do Joaquim. Eu fico vidrada nessas fofurices, né, gente? Olha que coisa mais linda. Ele tá com o body da medalha das 2 cruzes. 4 meses, Paulo. Olha que delícia. Ati. Fofura total. Total, gente. Vontade de apertar esse menino. Ai, meu Deus. Lindo demais. Obrigada, mamãe e papai, que mandaram aqui. Fofinho. Muito. Que delícia. É de Araraquara. E assim, mostra a minha foto pro tio Márcio. Mostrei pra todo mundo. Aí, a Cristina que mandou, né, Cris? Um beijo pra você. E tem mais fofurice aqui, gente, que a Cassiana mandou. Deixa eu pegar o nome. Esse é o Pedro Henrique, tá com 2 meses. Pedro Henrique, gente, tá com a classe. Essa tá campeã. Todo mundo tem. Cadê? Os bebezinhos todos com o body do nome de Jesus na cor vermelha. Alan tá dando só Olha essa, aqui, né? Ontem esse e é o hoje. Pedro Henrique, 2 meses. Lindo demais também. Beijo grande pra mamãe que mandou a foto. Aproveitem esse saldão lá na loja, hein, gente? É aniversário da loja. Eu vi uma pessoa que ela falou assim, Val, o programa estava começando, ela corri lá na loja, ela me mandou o extrato da compra. Mandou presente, ó, muita gente vai receber presente dela, viu? Agora essa aqui, a Ti. Olha o charme, olha o cabelo, Paula. Ai, ai, ai. Olha aqui. Nossa Senhora! Olha, gente, que delícia. É de verdade? Ah, parece que Fala é pra mim se é de brinquedo. verdade. Traz aqui pra gente. É muito linda. É aquela hora do ouvinte correr pro YouTube pra assistir. Gente, é de Maria encher os Chiquinha, olhos. vermelha, meinha vermelha. Toda Bode vermelho. caprichada. A mamãe que mandou é a Maria Luna, viu essa bebê linda? E a mãe é a Luana. Um beijo, obrigada. Confere lá na loja Canção Nova, porque lá você vai ver os materiais de evangelização para a família inteira, tá bom? Corre lá, aproveite as promoções, depois você conta pra gente. Eu quero trazer um testemunho, esse foi o Peter também que trouxe para nós, da Anália. Ela tem 37 anos e ela é lá de Brasília. Esse testemunho revela a força de Deus. Quando eu fui vendo o seu testemunho, minha irmã, eu falei, olha, como Deus é grande. E nele a gente encontra para tudo. Como o Márcio falou aqui e a Paula dizendo, na palavra de Deus a gente encontra respostas até mesmo para a morte. Então olha o testemunho da Anália. Inclusive ela mandou os generosos que a gente mostrou aqui, né? Ela disse assim, Val, esses generosos são a minha parte e a parte da minha mãe para contribuir para a Canção Nova, é o nosso Água a Mais, nós somos sócios pelo carnê. Gostaria de deixar o meu testemunho, porque a Canção Nova transformou a minha vida. E foi algo que transformou também a vida do meu esposo e da minha família para sempre. Que bom que encontramos a Deus através da Canção Nova. Minha mãe sempre se esforçou para criar aos meus irmãos na igreja católica. Fomos batizados, fizemos catequese, fomos crescendo. Mas eu acabei me distanciando da igreja pelo trabalho, pela faculdade, relacionamento, festas. Me casei na igreja em 2015. Com 2 anos de casada, descobri um tumor no cérebro. E esse processo de descoberta e cirurgia foi também um processo de Deus na nossa vida. Deus estava no controle. Não foi possível retirar o tumor por inteiro, mas hoje eu faço só um acompanhamento. Graças a Deus não precisei tomar nenhuma medicação ou nenhum tratamento invasivo. Após esse tumor, aflorou em mim o desejo de ser mãe. E em agosto de 2019, ganhei a minha menina, a Júlia. Em 2020, infelizmente, veio a pandemia. E nesse processo, eu e meu esposo acabamos nos distanciando de Deus. Hoje eu entendo que nós estávamos cegos nesse período, pois só pensávamos em trabalhar e trabalhar.
e quem praticamente cuidava da nossa filha era a minha mãe e a minha sogra. Tudo foi ficando conturbado por causa do Covid. Ela foi descrevendo que vários deles tiveram Covid. Mas ela disse assim, só que agora, nesse ano de 2022, aconteceu algo a partir do mês de março. Minha filha, depois de várias viroses, deu entrada no hospital com uma pneumonia em estado grave. Tanto que em 2 horas de internação ela já foi entubada, sangrando, oxigenação instável. Parecia um pesadelo que estávamos vivendo. Eu e meu marido naquele hospital e sinceramente achei que ela ia morrer naquele dia. Meu desespero era tanto que eu não conseguia rezar. Mas Deus sabe de todas as coisas. E a partir daquele momento de dor, eu fui me encontrando com Deus. Fui retomando minha vida de oração. Os dias foram passando e as coisas melhoravam, mas às vezes pioravam muito. E eu ficava ali firme, ajoelhava no quarto, nos momentos muito difíceis, pedia a Deus e a Nossa Senhora. Não arredei o pé da UTI, às vezes saía só para tomar banho. E eu sempre clamando por Deus. E me recordei da Canção Nova. Foram 14 dias. E eu estava ali. Mas teve um momento que eu comecei a sentir, eu confesso, o cheiro da morte rondando. Meu coração apertado. Algo me parecia que não estava muito bem. Sentia que eu precisava entregar a minha filha para que a vontade de Deus acontecesse. Era muito difícil, mas eu e o meu esposo começamos a conversar e começamos a entregá-la nas mãos de Deus. Pedi que Deus fizesse a vontade dele, não a nossa. E Deus levou a nossa menina no dia 16 de abril, justamente na Semana Santa, na Quaresma. Mesmo com a morte da minha filha, eu e meu marido e toda a minha família sentimos o amor de Deus a partir dessa experiência com a Canção Nova. Sentimos o quanto fomos agraciados com a presença dela, desde bebezinha, demonstrando o amor de Deus para a nossa vida. Com a Canção Nova entendemos que nossa filha cumpriu a missão dela aqui na terra. Me deu a graça de resgatar a fé em Deus e de, mesmo no momento de dor, trazer convicção à nossa família, principalmente ao pai dela. Foi um momento de dor, mas foi um momento de transformação e de experiência com o amor de Deus. E ela diz, é muito fácil esquecermos dos milagres realizados, mas quando passamos pela dor, sabemos que de fato quem nos sustenta é Deus. E hoje posso dizer o quanto é difícil, mas estamos permanecendo na fé, sustentado por Deus na dor, através da Canção Nova. Temos a consciência de que Deus é Deus e que Ele sempre fará o melhor por nós, porque Deus é amor. E ela foi dizendo através desse testemunho, pensa, uma jovem mãe de 37 anos, lá de Londrina, no Paraná, mas pôde contar esse testemunho da morte, da Páscoa da filha dela, da entrada da filha dela na ressurreição. Mas ela terminou Márcio, Paula, Peter, Sapo, ela escreveu de vermelho, viu? Em caixa alta, como eu gosto de destacar. A última frase dela foi, Deus é amor. Ela disse, Deus é Deus e sempre fará o que é melhor para nós, pois Deus é amor. Fez experiência com Deus. Fez a experiência mesmo na com dor. Deus, mesmo na dor. É um consolo que só a fé pode nos dar. Só a fé. Só a fé, Márcio. Só a fé. E fé não é conformação. Fé é certeza a respeito de algo que a gente não vê. Fé é a certeza de que os nossos amores não estarão perdidos para sempre. Isso. Essa vida é curta. Fé é certeza de que alguns vão na frente, mas que a gente segue logo atrás. E que um dia nós vamos reaver em Deus aqueles que partiram antes de nós. E é por isso que o nosso coração tem paz. Porque a gente sabe que aquela pessoa não está perdida e sabe que entre nós e aquela pessoa existe alguém que nos une. Mesmo já na eternidade, a gente aqui vivendo essa vida. E esse é Deus.
Bendito seja o nome do Senhor por esse testemunho. E vale a pena manter esse canal no ar, hein? Muito! Canção Nova. Quero agradecer a você que mandou o seu testemunho hoje, né? O do começo, agora do final. Só indo para ver, tem limite de tempo, né? Mas chegamos aos 7%. Gente, eu tô feliz demais. Olha o resultado do primeiro dia. Abriu bem aqui o mês de agosto. Se o mês tivesse prorrogação, a gente já tinha, né? Eu ficaria satisfeito se a gente repetisse essa porcentagem todo dia, também estava bom. Pronto, a gente chega lá no 100% no último dia. Obrigada a todos os sócios, nós chegamos aos 7%. Mas boa notícia, Val, Sapo, Peter, temos 22 dias para trabalhar, tá? Graças a Deus. Pelo projeto da Ime Almas. Então, 4,2% ao dia já dá. Márcio, não precisa ser 7, 4,2% já dá. Mas todo mundo tem que participar para a gente chegar lá. Diante de todas as partilhas que você escutou e do desejo que brotou no seu coração de fazer parte desta obra e ajudar a Canção Nova, anote aí o site ou já entre, ó, o QR Code está na tela para você. É mais simples ainda. Pega a câmera do seu celular, coloca aí que já vai direto. Ou digite doação.cançãonova.com, porque ali estão todos os meios para você escolher aquele que for mais adequado à sua realidade, para você participar efetivamente ajudando a evangelização a acontecer através da Canção Nova. Ou ligue 12-3186-2600. Márcio, obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Paula. Boa notícia, Val. Ontem a gente divulgou bastante os Sócios Kids. Hoje teve resultados do Sócio Kids aqui. Ai, até o final do programa eu acho aqui. Mas eu sei que foi 58 Sócios Kids. Foi mais do que o adulto. Aí na tela, 55, Márcio. Quase 55, quase acertou. 55 novos Sócios Kids e 38 novos sócios adultos. Ganhamos. Família Canção Nova crescendo. Obrigada, Val. Até amanhã, se Deus quiser, família. Deus abençoe. Valeu, maestro. Até amanhã, né? Valeu, Peter. Valeu, Brasil. Obrigado, vovó Josefa. Agora é com nós aqui. Graças a Deus. Olha café aqui pra gente. E você continua com a programação evangelizadora que você acredita e patrocina, viu? Um abraço aos nossos ouvintes da Rede Canção Nova de Rádio. Atenção, operadores. Agora a gente vai lá para São Paulo direto.